Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu queria vir aqui falar a palavra para vocês de Gênesis 24. Então, abre aí sua Bíblia, abre em Gênesis 24, versículo 2. Que o Espírito Santo possa guiar essa meditação e que ele venha falar com você, assim como ele tem falado comigo, e que a gente tenha fé para obedecer. Então, vamos lá. Peguei a palavra. Gênesis 24, Gênesis capítulo 24, versículo 2, diz assim: E disse Abraão ao seu servo, o mais velho da sua casa, que tinha o governo sobre tudo o que possuía: Põe agora a tua mão debaixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor dos céus, Senhor Deus dos céus e Deus da terra, que não tomarás para o meu filho mulher das filhas dos cananeus, no meio das quais eu habito, mas que irás à minha terra e à minha parentela, e dali tomarás mulher para o meu filho Isaque. Vamos lá. Eu quero vir aqui falar sobre o servo de Abraão. Eu quero que você preste atenção na responsabilidade que Abraão deu ao seu servo. Vamos lá. Abraão colocou na mão do servo dele a responsabilidade de um bom casamento para seu filho. E o que a gente pode ver aqui também no versículo que fala? Que tinha o governo sobre tudo o que ele possuía. Então, assim, quando a gente governa, né? Tipo assim, a gente tem um governador, ele administra. Ele tá aqui ajeitando o país, buscando cuidar do nosso país. Então, o servo de Abraão, ele cuidava das finanças de Abraão, cuidava das coisas de Abraão. Então, assim, você pode ver que o servo de Abraão não era qualquer servo. Não era um novato, não era um servo que não cumpria com as suas pequenas responsabilidades. O servo de Abraão era aquele que tinha muitas responsabilidades, e daquele o qual o seu senhor Abraão podia confiar. Primeiramente, o servo de Abraão, ele não começou sendo o servo mais. Não. O servo de Abraão, ele começou, tipo assim, Abraão, ele falou assim, olha só, eu quero que você, sei lá, tire pano da casa, passa um pano na casa. Né, assim, não tinha pano, mas assim, varre a casa, ajeita a casa. O servo ia lá, fazia aquilo que o seu senhor pedia. Ah, eu quero que você vá lá pastorear as ovelhas. Ele ia lá e fazia. Ah, poxa, ele tá conseguindo cumprir com tudo que eu mando aqui. Então, vou pedir para ele tomar conta de algo maior. Poxa, começa a administrar os alimentos. Poxa, ele já tá começando a conseguir fazer aquilo. Pedir para ele fazer outra coisa. Então, assim, você pode ver com raciocínio que não foi assim. Ah, ele é o servo que administra tudo do seu senhor do nada. Não. O servo de Abraão, ele chegou lá porque ele conseguiu fazer as suas pequenas responsabilidades. E às vezes, aqueles mais novos que estavam lá no meio, porque Abraão provavelmente não tinha só aquele servo, tinha muitos servos. E às vezes um servo olhava assim e falava, poxa, eu queria estar no lugar dele. Queria estar lá sendo usado que nem o Abraão usa ele, mas se aquele servo olhasse para si e visse que não conseguia nem cumprir com as pequenas responsabilidades que o Senhor lhe dava. Então, fugindo totalmente do servo de Abraão, eu quero que você olhe para você. Para você que fala, poxa, eu quero ser mais usada por Deus, eu quero servir a Deus no altar, eu quero servir a Deus no átrio, eu quero pregar o evangelho, assim como aquela pessoa lá faz. Deus conta com aquela pessoa, Deus faz com aquela pessoa, Deus faz e acontece com aquela pessoa. Mas, poxa, por que você não para de comparar a sua vida com alguém que é usado por Deus e você não se pergunta, por que eu não tenho sido usado por Deus? Às vezes aquela pessoa que tá lá, ela consegue tomar conta das suas pequenas, grandes responsabilidades. E você, às vezes, que tem que ficar em casa, você que é uma menina, e a sua mãe fala assim, filha, arruma a casa, passa um pano pra mim, faz uma comida. E às vezes você não consegue fazer isso, porque você fica o dia inteiro mexendo no celular. Porque você fica negligenciando o seu tempo e você não consegue. Então, poxa, como é que você acha que Deus vai te dar uma responsabilidade maior? Poxa, Yasmin, eu queria tanto servir no altar, mas
como que Deus vai poder contar com você para servir no altar se você não consegue servir dentro da sua própria casa? Se você não consegue ser a testemunha do Senhor Jesus dentro da sua própria casa, você acha que você vai conseguir fazer do lado de fora? Tá, porque do lado de fora as pessoas da rua te veem 1, 2 vezes na semana, mas quem tá com você é a sua família. Então, poxa, põe a mão na consciência e fala: caramba, eu quero mais de Deus, mas será que eu tenho conseguido? Eu quero que Deus me use mais, mas será que eu tenho conseguido cumprir com as minhas pequenas responsabilidades? Eu quero ser mais, eu quero mais, mas eu tenho conseguido cumprir com aquele pouco que Deus tem me dado? Às vezes a gente só, sabe, olha lá, nossa, quando eu for esposa, nossa, quando eu for obreira, nossa, quando eu for casada, nossa, caramba. Mas aí você não... Você quer ser serva de Deus no altar, não quer? Mas caramba, você tem conseguido servir aqui agora? Você tem conseguido ter uma vida de comunhão com Deus? Você tem conseguido ler a palavra? Você tem conseguido se envolver com as coisas de Deus? Cara, se você não consegue se envolver com as coisas de Deus, imagina no altar, que você tem que viver 100%. Você acha que você vai conseguir permanecer? Não se engana. Não se engana. Então, poxa, pensa. Cara, eu quero mais de Deus, eu quero que Deus me use mais. Mas, poxa, eu tenho cumprido com as minhas pequenas responsabilidades? Às vezes a gente não consegue cumprir. Isso acontece. A gente não vai ser perfeita todos os dias, não. Eu não tô exigindo aqui de você, você tem que ser perfeita. Não, mas, poxa, você, às vezes sua mãe fala pra você fazer uma coisa, você fica lá, jogada no sofá sem fazer nada. Minha filha, poxa, mamãe quer comer um docinho. Por que você não vai lá fazer um doce pra sua mãe? Sabe? Olha. Aí o responsável do Força Jovem fala: jovens, vamos evangelizar quarta, sexta e domingo. Vai dar, é que, sabe? Eu também tenho que respirar um pouco, né? Eu tenho que cuidar de mim. Aí sabe o que acontece? Você não consegue cuidar das suas pequenas responsabilidades. Deus não vai te conseguir colocar em lugar maior, porque você não permite que o plano dele se cumpra na sua vida. E aí você sempre vai ficar no mesmo patamar. Sabe algo que eu tô buscando aprender? Eu já me afastei uma vez. Eu uma vez fiquei firme, me batizei e me afastei. E eu tinha na minha mente que eu ia ficar assim, poxa, Deus vai ir, Deus vai me usar, mas depois eu vou cair de novo. Esse era o pensamento que eu tinha. Até uns dias atrás. Mas Deus falou comigo assim: você não tem que ficar se remoendo por causa do seu erro. Esquece. Esquece tudo isso. Esquece o que você fez de errado. Porque, gente, sabe o que acontece? Quando você tem um sentimento de culpa dentro de você que... poxa, eu não faço mais porque eu tenho medo de errar, eu tenho medo de cair, eu tenho medo de... Poxa, se você tem medo, arranque esse medo de dentro de você, porque sabe o que acontece? Às vezes você fala assim, eu quero ser usada por Deus, mas você não acredita que Deus pode te usar. E você nem se submete pra Deus te usar. Então, assim, sabe? E aí, quando você fica se culpando, você faz isso aqui, ó, com Deus. Você faz uma barreira. Você e eu. Você não consegue me ver, porque eu criei uma barreira pra você não conseguir me ver. E é isso que a gente faz com Deus. Quando a gente fica se martirizando, quando a gente fala assim, poxa, mas naquela época eu errei, eu fiz errado. Poxa, caramba. O Senhor Jesus, ele fala que Deus, a Bíblia fala que Deus, se a gente confessar nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar. Então você não crê na palavra de Deus, você não crê que isso é verdade. Eu sei que essas palavras são duras, mas, poxa, é verdade. Porque eu já escutei elas, eu já pensei nisso, porque isso era um problema que eu tinha. Mas eu decidi. Não é aqui, é aqui. Eu decidi esquecer, abandonar. Decidi que aquele pecado não ia mais fazer mais parte de mim e acabou. Porque sabe por causa de quê? Toda vez que eu parava e pensava, poxa, eu fiz aquilo de errado, eu me afastava de Deus.
Às vezes nem era nada grande, mas eu não me achava capaz de vir aqui gravar um vídeo e falar com vocês. Porque há muito tempo atrás eu tinha feito algo errado. Ou há uma semana atrás eu tinha feito algo de errado. Então eu não sou digna. Não posso. Mesmo depois de eu ter confessado e ter buscado mudar, não posso. Então, se você tem esse pensamento de culpa dentro de você, isso é o diabo. Isso é o diabo querendo que você não cresça com Deus. Então aprenda, sabe? Medite na palavra de hoje, dos 40 dias, que foi Isaías... Deixa eu dar uma olhada. Isaías... Aqui. Que foi... Isaías 54, do 7 ao... Não. Isaías 54, do 1 ao 6. Medita nessa palavra, que Deus vai falar com você muito forte. Igual ele falou comigo hoje. Então, as únicas duas coisas que eu tenho pra falar pra você é que se você quer responsabilidades maiores, se você quer ser mais, né? Se você quer se dar mais pra Deus, aprenda a fazer aquilo que você pode agora. Aprenda a cumprir com as suas pequenas obrigações. Se a sua obrigação é arrumar a cama, arrume a cama. Se a sua obrigação é todo dia fazer o exercício, faça um exercício. Ah, mas é algo tão básico. Faça o exercício. Ah, eu tenho que limpar o quintal da minha cachorra. Limpa o quintal da sua cachorra. Ah, eu tenho que fazer o dever de casa. Faça o dever de casa. Ah, eu tenho que ir bem nos estudos. Vá bem no estudo. Então, assim, sabe? Porque Deus, ele vai te elevando o grau de espiritualidade, de maturidade, de comunhão. Mas primeiro você tem que aprender a cumprir com o pouco que você tem. Para e pensa, cara, eu tenho conseguido cumprir com as minhas responsabilidades? Com as minhas pequenas responsabilidades? Não? Ok, vamos mudar isso. Aqui, muda aqui, pensa, raciocina. Raciocina, eu não tô falando pra você sentir. Porque você não vai sentir de fazer de vontade, você não vai sentir vontade de fazer nada. A verdade é essa. Mas pensa aqui, age aqui. Porque de motivação a gente não chega em lugar nenhum. De vontade a gente não chega em lugar nenhum. Se todo dia você, que é um adulto, que é um CLT, ou alguém que não trabalha de carteira assinada também, e você fala que quer esperar para ter motivação para trabalhar, você vai trabalhar uma vez no ano, porque, assim, você não vai querer trabalhar os outros dias, porque é bem cansativo. Pegar só os 40 graus na cabeça, esperar o ônibus vir, o trem vir, o Uber vir, gastar dinheiro de condução. Então, assim, trabalhar às vezes 12 horas por dia. Então, assim, de motivação a gente não chega em lugar nenhum. Então, não se espere estar motivado para fazer suas responsabilidades. Cumpra com as suas pequenas responsabilidades, que Deus vai te dar responsabilidades maiores. E pare de se rebaixar. Pare de se autodestruir. Pare de não aceitar o perdão de Deus na sua vida. Para de achar que você não consegue, que você não pode, que você não vai chegar lá, porque você vai chegar lá. Mas isso é algo que você tem que decidir aqui. E você só vence esses pensamentos se você estiver aqui, ó. Te apresento o maior guia para você conseguir vencer esses pensamentos que você não vai conseguir. Isso aqui é tudo que eu tenho. Eu não tenho nada além disso. É isso aqui que me ajudou a acreditar que eu ia ser feliz, que eu ia ter paz, que eu podia receber o Espírito Santo, que eu podia ter um bom relacionamento com a minha mãe. Foi isso aqui. Que eu podia ter um bom relacionamento com Deus, que Deus ia me perdoar, que eu podia ser usada por Deus. Foi isso aqui. Isso aqui é tudo que você tem que ter. Isso aqui tem que ser seu guia de amizade, de pensamento, de atitudes. É isso aqui. Isso. Ai, Yasmin, poxa. Posso fazer isso? Busca aqui. Ai, Yasmin, então eu vou abrir a Bíblia assim e esperar cair no versículo.
Talvez sim. Ou você só simplesmente pergunta ao Google: qual versículo fala sobre tal situação? Ah, por exemplo. Algum versículo, qual versículo, né? Você pesquisa no Google, poxa, eu tô gostando de, você tem dúvida sobre isso. Eu tô gostando de um menino, mas assim, né? Ele não é da igreja. Ele não é da igreja. Mas eu tô gostando muito dele, mas não sei o que eu faço. Poxa, já consegui o que eu faço? Eu vou pesquisar aqui o que eu faço. Aí você vai lá, abre o Google e você fala assim: o que a Bíblia fala sobre namorar com pessoas que não são da mesma fé? Você vai ver histórias de Salomão que se perdeu, de Sansão que se perdeu, de várias pessoas que se perderam, que se deram mal porque se casaram com pessoas erradas. Que o seu casamento não foi bom porque casaram com pessoas erradas, que foi, sei lá, que caiu na fé. Até pessoas mesmo que você já viu, assim, na vida real. Na vida real, assim, que eu digo no nosso hoje em dia, entendeu? Aqui, que você conhece, que você vê com seus olhos. E fora as histórias da Bíblia, os fatos narrados na Bíblia, os fatos descritos na Bíblia. Então, assim, você fala assim, poxa, não quero isso pra minha vida, então não vou dar confiança pra esse garoto. Cancela, entende? É só isso que eu tenho pra falar com vocês. Busque cumprir com as suas pequenas responsabilidades, que Deus vai te dar responsabilidades maiores. Tá bom? Mas primeiro cumpra com as suas pequenas. E se perdoe pelo seu passado, pelos seus pecados do passado. E não deixe o diabo trabalhar em cima disso. Não crie uma barreira com Deus por causa do seu passado. Tá bom? Fica com Deus. Deus abençoe sua vida e que você ache o caminho e que você tenha força para obedecer. Tá bom? Fica com Deus.